Olá, unidavianos! Vamos ao segundo exemplo em relação a integrais em regiões retangulares. Calcule o volume da integral dupla da região R da função x²y, onde a região R é delimitada no eixo x do ponto 0 até o ponto 3, no eixo y do 1 até o 2. Assim como fizemos na questão anterior, inicialmente nós vamos começar com um esboço gráfico dessa região R. Então, a nossa região R, indicada na situação, é uma região onde nós temos o eixo x indo de 0 até 3 e o eixo y indo de 1 até 2. Então, nós temos esta região indicando a nossa região R, que será a base da nossa representação. Nesta questão específica, a própria função z, que seria a função responsável pelo volume, né, pela casca dessa nossa região volumétrica, ela já está inserida dentro da própria integral. Então, nós já temos o x² como sendo a nossa função pré-organizada no próprio enunciado da questão. Basta nós apenas utilizarmos o teorema de Fubini para relacionarmos, né, os limites de integração dessa região inicial para que a gente possa organizar qual vai ser a integral que representa esta situação e conseguirmos chegar nessas unidades volumétricas que o problema nos pede, ok? Então, nós vamos estar calculando o volume da integral dupla da função x²y, e aí nós vamos utilizar os limites de integração, que nós temos o x indo de 0 até 3, e nós temos o y indo de 1 até 2. E aí nós vamos organizar essa situação. Cabe a nós, quando da montagem dessa representação, escolhermos se o processo será feito dx dy ou dy dx. E é uma escolha de quem está resolvendo a questão, porque neste caso, como nós temos uma região retangular, nós podemos olhar tanto por T1, que seria o primeiro caso, olhando por x, ou olhando por y, que nós conseguiríamos chegar no mesmo resultado. Então, até uma forma de vocês próprios treinarem, né, essas resoluções, invertendo a ordem de integração e, consequentemente, invertendo também os limites de integração. Então, eu vou optar por trabalhar com dx, dy, neste caso. Então, os meus limites do x estão indo de 0 a 3, então o x é a minha função interna, de 0 até 3. E o meu y está indo de 1 até 2. Por que dessa escolha, né, gente? Eu escolhi especificamente começar a primeira função de resolução ser a função dx, porque se vocês observarem os limites de integração de x, eles partem do 0 até o 3. Quando nós temos o 0, a gente sabe que a gente não precisa substituir, porque automaticamente isso vai cancelar, né, a parte da substituição pelo limite inferior. E aí vai me dar menos trabalho, vai me restar menos elementos para organizar e levar para a segunda integral. Então, a ideia de utilizar o limite que possui 0 na integral interna é só para tentar diminuir um pouco os passos de resolução da questão. Se o contrário fosse feito, nós poderíamos até montar, né? Volume da integral de 0 até 3, da integral de 1 até 2, da função x²y, só que aí internamente estão os limites de y, então eu teria dy dx, eu teria essa situação ao contrário. Resolvendo essa integral, eu também conseguiria chegar no mesmo resultado, só que eu teria um pouco mais de trabalho. Então, por isso que nós não vamos optar por essa alternativa, vamos optar pela alternativa de cima. E aí nós vamos desenvolver inicialmente essa integral interna, que é uma integral dx. Integral de 0 até 3 da função x² y dx.
Então, o meu x é a minha incógnita em questão, né? E o meu y, ele passa a ser somente um acompanhante aí, que vai sempre estar, nesse caso aqui, agrupado e valendo como se ele fosse uma constante temporariamente. Então, integral de 0 até 3, x ao quadrado y dx. O meu x é uma potência. Então, integral de potência, ganha uma unidade, divide pelo mesmo valor. Então, nós vamos ter x ao cubo, y que está acompanhando, sobre 3. Nos limites de 0 até 3. Substituindo os limites de integração, só a necessidade do limite superior, que é 3. Então, eu vou ter 3 ao cubo vezes y, dividido por 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 y sobre 3. Só que 27 terços eu posso simplificar. 27 dividido por 3, me sobra 9y, que é o resultado da primeira integral. Esse resultado, eu vou utilizá-lo dentro da segunda integral. Então, a segunda parte da integral, que é dy. Então, eu vou ter o volume, que vai ser igual à integral de 1 até 2, da função 9y, agora dy. Então, essa vai ser a nossa continuação dessa questão. Vou abrir aqui uma telinha adicional para continuarmos essa questão. Então, nós temos, né, só trazendo a mesma questão, volume igual integral de 1 até 2 de 9y dy. E aí, uma integral de função identidade. Meu y, ele tem uma unidade aqui, então eu tenho uma potência, né? E aí, ganha uma unidade, então a integral de 9y dy vai ser 9 y na 1 mais 1, 2, sobre 2. E os limites que nós vamos utilizar agora são de 1 até 2. Isso quer dizer que eu vou precisar substituir tanto pelo limite superior quanto pelo inferior. Então, o teorema diz que nós vamos fazer a substituição limite superior menos a substituição pelo limite inferior. Então, 9 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 9 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos esta situação para desenvolver. Resolvendo essas potências, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 9, 36 meios. Poderia simplificar, mas já posso deixar em termos de frações equivalentes, né, com expoente, com denominadores iguais, para que a gente possa facilmente depois operacionar. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 9, 9 meios. Então, 36 meios menos 9 meios. Subtração de frações com denominadores iguais. Nós operacionamos os numeradores, então, 36 menos 9, 27, e mantemos o denominador. 27 meios unidades de volume. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.